Existe algo que poucos homens sabem. Mulheres jovens não se encantam apenas com a aparência ou status de um homem mais velho. Quantas vezes você já viu por aí homens se relacionando com mulheres muito mais novas do que eles? Talvez você tenha se perguntado, o que será que ela viu nele? Ou, vai ver que o velho é cheio da grana. Bom, hoje você vai descobrir que muitas vezes não é isso. O jogo da atração entre homens e mulheres vai muito além de status ou beleza. Você vai começar a perceber que homens envelhecem como vinho. Quanto mais maduros, mais desejo eles despertam. O estoicismo nos ensina sobre a importância da sabedoria adquirida com o tempo e como compartilhá-la de maneira significativa. Como dizia o filósofo estoico Sêneca, o tempo revela a verdade. E é justamente essa verdade que cria conexões profundas. O que realmente atrai uma mulher mais jovem são sinais de maturidade, segurança emocional e magnetismo sutil. E uma das maneiras mais poderosas de transmitir isso é através das palavras certas. Mas não estamos falando de frases prontas, de cantadas ou manipulações. Estamos falando de comunicação refinada, de expressar algo que elas sentem, mas nunca ouviram em voz alta. Estamos falando de autenticidade, de presença consciente e de palavras que refletem uma vida de aprendizado. Hoje, você vai descobrir 6 frases que tocam profundamente mulheres mais jovens e por que elas funcionam, com embasamento psicológico, estoico e realista. Estas 6 frases que vou compartilhar não são truques, são manifestações de uma masculinidade madura que encontrou equilíbrio entre força e sensibilidade, entre assertividade e compreensão. Fique comigo até o final e verá o poder que existe por trás de uma frase simples. Primeira frase: você não precisa me provar nada. Poucas palavras carregam tanto alívio emocional quanto essa frase. Para a maioria das mulheres jovens, o mundo funciona como uma vitrine de aprovação constante. Elas crescem ouvindo que precisam ser desejadas, produtivas, independentes, porém, dóceis. Uma equação quase impossível de equilibrar. Quando um homem mais velho, com presença e serenidade, diz que ela não precisa provar nada, ele rompe essa lógica. Ele desativa o modo de defesa, o esforço por reconhecimento, e oferece algo raro, acolhimento sem expectativa. Essa frase comunica que ela pode ser quem é, sem máscaras, sem armaduras, sem roteiro ensaiado. Não exige que ela impressione, apenas que exista. Isso por si só cria um espaço de intimidade que poucos sabem construir. No fundo, ela ouve algo que sua psique ansiava há anos: você é suficiente. E isso não a enfraquece, pelo contrário, desperta nela uma energia mais leve, feminina, fluida. Ela sente que pode relaxar. E quando uma mulher relaxa emocionalmente, ela começa a se abrir com autenticidade. Mais do que uma fala, essa é uma postura. Ela não funciona se for usada como técnica ou artifício. Para que essa frase tenha impacto real, ela precisa vir de um homem que já venceu suas próprias guerras internas. Um homem que não precisa que ela o admire, o aceite ou o aplauda. Um homem que se basta. Como ensinava Epicteto, o julgamento é o que nos aflige, e um homem estoico, centrado, não julga uma mulher por seus papéis sociais, mas pela essência que percebe além deles. Essa frase também revela algo sutil, mas poderoso. O homem maduro que a pronuncia não está dizendo que aceitará tudo. Está dizendo que não está ali para disputar ego com ela. Que não deseja ser servido, mas se conectar. E conexão, no fim, é o que mais falta nos relacionamentos modernos. Essa simples afirmação é um gesto de liberdade emocional, e a verdadeira sedução começa quando a liberdade entra na sala. Frase número 2. Eu não corro atrás de nada. Eu escolho o que faz sentido. Essa frase é como uma rocha no meio de um mar agitado. Ela transmite firmeza, clareza e uma ausência total de desespero. Algo extremamente magnético para mulheres jovens que vivem cercadas por homens emocionalmente carentes e hiperdisponíveis. Quando um homem maduro diz que não corre atrás de nada, ele se afasta imediatamente da figura do mendigo emocional. E quando completa dizendo que escolhe o que faz sentido, ele posiciona sua atenção como um filtro precioso, não como um prêmio automático. A psicologia da atração mostra que aquilo que é escasso se torna mais valioso. E não há nada mais escasso do que um homem centrado, que sabe o que quer. E mais importante, o que não quer. Esse tipo de fala aciona de forma sutil o gatilho do desafio. E não um desafio artificial, mas aquele que emerge do simples fato de que esse homem não está tentando se provar. Ele apenas vive de acordo com os próprios critérios. E isso por si só é profundamente sedutor.
Mulheres jovens estão habituadas com a lógica da perseguição. Homens que correm, que bajulam, que se moldam para agradar. Quando encontram alguém que não corre atrás de nada, mas que observa e escolhe com calma, isso gera um tipo diferente de tensão. Não a tensão da conquista desesperada, mas a da curiosidade autêntica. O que será que faz sentido para ele? Essa pergunta inconsciente se instala na mente dela, e dali em diante, tudo muda. Sêneca escreveu: "A maior prova de poder é a calma." E esse tipo de frase carrega exatamente isso: poder calmo. O homem que vive com propósito e critério não precisa provar nada porque ele já sabe quem é. Ele não se dobra à urgência das carências alheias. Ele navega com um mapa claro, e só para quando vê valor verdadeiro no destino. Terceira frase: "Gosto da forma como você pensa diferente da maioria." Esse tipo de frase pode parecer algo simples à primeira vista, mas tem o peso de uma assinatura rara. Enquanto a maioria dos elogios que uma mulher jovem recebe são voltados ao corpo, à beleza ou à energia que ela emana, esse elogio mira em outra direção, no cérebro. E quando vem de um homem mais velho, que supostamente teria todas as razões para olhar apenas o exterior, ele rompe completamente com o padrão. Ele mostra que há alguém ali vendo além da superfície, e isso é profundamente desarmante. O tom com que essa frase é dita importa, e muito. Deve vir de um lugar genuíno, quase contemplativo. Ela só funciona quando é real. O homem atento identifica um comentário perspicaz, uma leitura de ambiente, uma visão diferente que ela compartilhou. E então reconhece isso. O poder dessa frase está em mostrar presença. E num mundo onde conversas são cada vez mais rasas e distraídas, a presença plena se tornou um afrodisíaco psicológico. É aqui que nasce o laço intelectual. Esse tipo de conexão não se cria em boates, nem com frases prontas. Nasce quando alguém sente que foi realmente compreendido. Muitas mulheres jovens, apesar da aparência confiante, estão famintas por esse tipo de reconhecimento. Quando um homem maduro elogia a mente, ele oferece um espelho que reflete não o que todos veem, mas o que poucos notam. E é isso que diferencia o envolvimento comum da ligação memorável. Como dizia Viktor Frankl, autor de Em Busca de Sentido, quando você entende o porquê de alguém ser como é, não tem como não se conectar. Ao elogiar o pensamento dela, você acessa esse porquê. Você valida não apenas o que ela diz, mas quem ela está se tornando. E isso, para uma mulher inteligente e sensível, é o tipo de elogio que ecoa. Frase número 4. "A vida me ensinou a não me apressar com ninguém." Essa frase, dita com serenidade e sem pretensão, carrega uma força silenciosa. Ela comunica que você já viveu o bastante para saber que conexões verdadeiras não se forçam, elas se constroem. Diferente do homem ansioso, que precisa conquistar rápido para se sentir validado, o homem maduro mostra que não está com pressa, porque não está carente, está inteiro. E isso hoje é magnético. Vivemos na era da velocidade emocional. Tudo precisa acontecer em poucos cliques, do match ao sexo, da conversa ao apego. Mas o que é rápido demais dificilmente é profundo. Quando você diz que aprendeu a respeitar o tempo das relações, você se destaca. Você está dizendo, com outras palavras, não preciso te ter hoje, se for para te ter de qualquer jeito. E essa paciência consciente, não passiva, cria curiosidade, respeito e admiração. É importante frisar, isso não é sobre fazer joguinhos ou ser inacessível. É sobre se posicionar como alguém que não negocia seu tempo com pressa ou necessidade. Alguém que sabe que o que é verdadeiro não precisa de urgência. Mulheres jovens que já cansaram do superficial, que já experimentaram a pressa disfarçada de paixão, reconhecem isso na hora. Porque no fundo, elas também querem ser escolhidas com calma, com critério, e não como uma fuga para o vazio. Como dizia Sêneca, nada é mais honroso do que um coração paciente. E quando você incorpora isso nas suas atitudes, inclusive no ritmo da sua conexão, você deixa de ser apenas mais um homem tentando impressionar e se torna um homem difícil de esquecer. Quinta frase. Você me lembra de mim mesmo, quando eu era mais novo. Essa frase é como um espelho que não julga, apenas reconhece. Quando um homem maduro diz isso para uma mulher jovem, ele não está apenas elogiando. Ele está fazendo um gesto de identificação emocional. Está dizendo, eu entendo você. Eu já estive aí. É um tipo de conexão rara porque não parte da conquista, mas da empatia. E essa empatia tem um poder imenso. Ao contrário do que muitos pensam, mulheres jovens não querem apenas alguém que as admire. Elas querem ser compreendidas. E essa frase ativa exatamente isso. Ela comunica que você já foi impulsivo, sonhador, talvez até perdido.
E que mesmo assim, aquele fogo que ela carrega nos olhos ainda tem valor para você. Você vê além da idade, você enxerga a essência. E esse tipo de olhar deixa marcas. Use essa frase nos momentos certos. Quando ela falar de sonhos, de um desejo que parece impossível, de uma inquietação com o mundo, olhe com ternura e diga, com sinceridade: você não está tentando impressionar. Está apenas compartilhando algo íntimo, sua memória de quem você foi. E ao fazer isso, você não a reduz a uma figura menor por ser mais jovem. Você a eleva, reconhecendo nela algo que te inspira. Ao enxergar traços seus no entusiasmo dela, você mostra que amadurecer não é perder o fogo, mas aprender a acendê-lo com sabedoria. Essa frase é um lembrete sutil. O tempo pode ter passado, mas a faísca permanece. E agora ela encontrou alguém que sabe acolhê-la com calma, respeito e profundidade. Sexta frase. Eu já perdi tempo demais com o que não era real. Essa é uma daquelas frases que silenciam a conversa, no bom sentido, porque ela carrega peso, vivência e, principalmente, verdade emocional. Dita com o tom certo, ela revela que por trás do seu autocontrole existe história, dor, escolhas mal feitas, conexões que pareceram intensas, mas se revelaram vazias. Quando um homem mais velho assume isso sem vitimismo, ele mostra um nível de maturidade emocional que é raro e magnético. Essa frase não é sobre parecer ferido, mas sobre ter aprendido. Ela convida a mulher para uma relação de presença, onde não existe mais espaço para ilusões ou teatrinhos emocionais. É como se você dissesse, sem precisar explicar: se for para ser raso, eu nem entro. E isso tem um impacto enorme em mulheres jovens que, mesmo cercadas de atenção, se sentem sozinhas no meio do ruído. Elas querem algo que as tire da superfície. E você, ao falar isso, entrega essa possibilidade. Psicologicamente, essa frase ativa o senso de alinhamento de valores. Ela pensa, ele também sente o que eu sinto. E isso gera conexão profunda. É uma verdade que ressoa nos dois. Você mostra que não está ali apenas por desejo ou curiosidade. Está porque hoje sabe o que procura. E mais do que isso, sabe o que não quer mais viver. Isso elimina inseguranças, pressões, expectativas forçadas. É um espaço de verdade, onde o vínculo pode florescer. Como disse Epicteto, primeiro diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que for necessário. Essa frase é o reflexo disso. Ela diz, eu já fui outro. Já fui guiado por carências, por ego, por pressa. Mas agora eu sou alguém que não negocia mais com o superficial. E isso é o que realmente atrai. No fim das contas, o que mais conecta um homem maduro a uma mulher jovem não é a idade, o dinheiro ou a aparência, é a forma como ele enxerga o mundo e como ele a enxerga dentro dele. Essas frases não são truques. São reflexos de uma mentalidade que só nasce quando você para de correr atrás do aplauso e começa a viver com propósito. Se alguma dessas frases tocou você, então este canal é seu lugar. Aqui, a gente não fala com pressa, não ensina fórmulas mágicas e não alimenta ilusões. Lembre-se de deixar um like e se inscrever no canal. Sua contribuição é essencial para que nosso trabalho faça sentido. Nos vemos em breve.